Olá, amados aqui do nosso canal Academia da Vida, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Nós queremos, a partir deste vídeo, começar uma série cujo título é Jornada de Crescimento Espiritual, em que nós vamos abordar a base da nossa fé e queremos conduzir você realmente a uma jornada onde você cresça espiritualmente. Serão 4 vídeos, nós vamos chamá-los de capítulos. Serão 4 capítulos onde nós vamos abordar aquilo que é básico, no sentido de base mesmo, aquilo sobre o que nós edificamos a nossa fé. Vamos tratar de assuntos que, sem esse conhecimento, é impossível uma pessoa seguir a Jesus, é impossível uma pessoa dizer que conhece a Deus. Eu sei que nos nossos dias há um número muito grande de pessoas que estão na igreja, até mesmo batizadas, pessoas que dizem que amam a Deus, mas elas não conhecem o mínimo para que se sustentem diante de Deus. Não foram ensinadas. Então você vai adquirir conhecimentos que são básicos, não é? Sem a base tudo desmorona. Você moraria numa casa que não tem base? Você habitaria em um edifício que não tem as bases? Eu não teria coragem de estar em um edifício, em uma casa, em um prédio que não tem base nenhuma. Sem base tudo desmorona, tudo cai, nada é firme. Então nós temos que ter essas bases, precisamos lançar essas bases para que possamos permanecer firmes na presença de Deus. Então, que você nos acompanhe aí nesses 4 vídeos, nesses 4 capítulos, que você até faça seus comentários, pode fazer também as suas perguntas, desde que elas sejam pertinentes, tenham a ver ali com o tema, porque às vezes tem pessoas que fazem perguntas, os anjos são masculinos ou femininos? Isso não ajuda em absolutamente nada. Tem que ser pertinente com o assunto em si, aquilo que vai trazer crescimento e não matar curiosidades, ok? Então eu aconselho você a participar e até mesmo convidar outras pessoas a compartilhar o vídeo. Se você já está na igreja, mas deseja saber um pouco mais sobre salvação, se você ainda não se decidiu, você até frequenta alguma igreja, de vez em quando visita, mas você gostaria de entender um pouco mais antes de tomar a sua decisão, ou até mesmo você que está aí, que é firme, que é cascudo, né, que tem muito tempo de igreja, que é um veterano, esse vídeo ele vai abençoar muito a vida de todos vocês. Vai ajudar a consolidar a fé de vocês. Esse primeiro vídeo, como eu disse, ele é um vídeo introdutório, ok? Então, nesse primeiro vídeo, eu gostaria muito de abordar o tema que tem como título A Busca do Homem. Porque se há algo característico no ser humano, é a busca pelo preenchimento, é a percepção de que lhe falta alguma coisa. Então, as pessoas logo imaginam que o que elas precisam é ser felizes. Então elas começam em uma busca pela felicidade. As pessoas começam a querer a felicidade, então elas acham que agora o que elas precisam é a tal felicidade. Não é uma frase, um bordão muito utilizado nos nossos dias, é o importante é ser feliz. Parece que nunca o ser humano buscou tanto a felicidade como nos nossos dias, mas o problema é que o ser humano nunca acha essa tal felicidade. Encontra ali alguns momentos de prazer, alguns momentos de alguma satisfação, de algum contentamento, de alguma alegria. Ora, você não ficaria alegre se você ganhasse um carro em uma promoção de supermercado? Ora, você é o nosso cliente e foi sorteado com um automóvel 0 km. Você ficaria muito contente? Eu também ficaria muito contente. Então, o que nós queremos falar não é de momentos de contentamento, não é de momentos de alegria. Porque se essas coisas preenchessem o ser humano, seria tudo tão fácil, né? O problema é que não preenche. Você vai perceber que pessoas ficam ricas, ficam milionárias, mas elas continuam vazias. Sim, viajam, compram as melhores roupas, as mais caras, comem nos melhores restaurantes, mas o vazio ainda permanece lá. Porque não há nada que o ser humano possa fazer que vá preencher esse vazio. E é um vazio deixado lá no Éden, lá no Jardim do Éden. Quando o primeiro homem, Adão, peca, ele transmite essa sensação para toda a humanidade. O que foi tirado da natureza do ser humano, isso não se consegue recuperar de maneira nenhuma. Desde lá, desde Adão, o homem então começa a buscar meios, maneiras, formas de preencher o vazio deixado lá. Só que isso não vai ser preenchido nunca. Os seus propósitos, os seus sonhos não vão te preencher. Nada disso será capaz de preencher. Então as pessoas começam a imaginar que, então tudo que nós precisamos é ser felizes e vão em busca da tal felicidade. E geralmente os conceitos de felicidade estão sempre relacionados com adquirir alguma coisa, realizar alguma coisa, ser famoso, ter o reconhecimento, ter uma boa família, uma família
alegre, unida, abençoada, filhos com saúde. Então, geralmente, os conceitos de felicidade estão sempre relacionados a algo externo e à satisfação pessoal. Ora, é óbvio que tudo isso que eu mencionei aqui é muito bom. É muito bom você ser respeitado pelas pessoas, é muito bom você realizar projetos, realizar sonhos, conquistar coisas. É muito bom você ter uma família. Aliás, eu acredito que e existem pesquisas, eu não vou trazer dados aqui porque realmente não era essa a intenção, mas é só um comentário, sobre felicidade, e muito das respostas acerca da felicidade estão relacionadas à família. As pessoas têm essa percepção de que a família é essencial para o bem-estar, para a felicidade, porque a felicidade tem a ver com o bem-estar, para o bem-estar das pessoas. Então é muito bom ter uma família abençoada, unida, com saúde, com paz. Tudo isso é muito bom, tudo isso traz satisfação pessoal. Mas isso ainda não é a felicidade. Então, geralmente, esse vazio que foi deixado lá no Jardim do Éden, ele tenta preencher, né? O homem tenta preencher com realização pessoal. Sempre é algo externo que vai refletir na alma, alguma coisa fora, alguma coisa externa, exógeno, que vai refletir na alma e trazer um bem-estar. Então nós nunca vamos alcançar o máximo da nossa vida se nós não resolvermos esse probleminha lá do Éden, esse problema de pecado que Adão ele arrumou para a gente, não é? O que todos nós precisamos é ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida ao máximo, que inclusive é o nome dessa jornada de crescimento espiritual. O nome dela é vida ao máximo. Você quer ter vida ao máximo? Mas o que é vida ao máximo? Bom, lá no livro de João, no capítulo 10, no versículo 10, nós vamos encontrar as palavras de Jesus, que está aí na tela, você pode ler, pode acompanhar comigo, que Jesus ele vai dizer assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, veja essa versão, que é a nova versão transformadora, ela vai dizer esse mesmo versículo dessa maneira: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Então, vida ao máximo é o que Jesus veio nos dar. Somente Jesus pode proporcionar ao homem uma vida ao máximo, uma vida plena, uma vida abundante. Tudo o que nós precisamos é de uma vida abundante. Então o ser humano ele vem ao longo dos séculos buscando o preenchimento do seu vazio e nunca alcança. As pessoas elas se divertem, elas saem, elas fazem tudo o que querem, algumas exageram inclusive, algumas se dão ao prazer ao máximo, buscam o prazer de todas as maneiras, mas elas continuam vazias. Nós vamos ver isso no meio dos artistas, de cantores, jogadores de futebol, as chamadas celebridades de modo geral. Parece que elas nunca estão satisfeitas com nada do que fazem. Parece que estão sempre querendo algo novo, algo mais. Parece que estão buscando e nunca conseguem se encontrar, nunca conseguem se achar. Parece que realmente é uma vida perdida, onde nada lhes satisfaz. O vazio está ali. O caos está instalado na sua própria alma e no seu espírito. Elas estão vazias. E essa é a condição realmente da humanidade. Essa era a minha condição, essa era a tua condição. Mas quando a gente tem um encontro com Jesus, esse vazio logo é preenchido. A sensação que nós temos quando nós nos entregamos, não é quando nós tomamos uma decisão religiosa, é quando nós nos entregamos, é quando a nossa vida passa a ser realmente de Jesus. Não é quando nós nos entregamos às regras da denominação, da igreja a qual pertencemos, não. É quando nós entregamos a nossa vida, a nossa alma, o nosso tudo, quando a gente se rende, se entrega a Deus. A nossa vida é transformada. Não dá para ter a mesma cabeça que tínhamos antes. Não dá para ter os mesmos comportamentos que tínhamos antes. Não dá para ter a mesma vida que tínhamos antes. Não dá para ter a mesma visão do mundo que nós tínhamos antes de conhecer Jesus. Tudo é transformado. Parece que caem as escamas dos nossos olhos e a gente passa a enxergar de outra maneira. Foi isso que aconteceu com você? Responde aí nos comentários do vídeo. De repente, coloca a tua experiência de conversão, de transformação nos comentários do vídeo. Isso é importante para ajudar outras pessoas. Isso vai enriquecer também essa jornada nossa de crescimento espiritual. Mas Jesus está dizendo, o ladrão, que na verdade é o que é a figura do diabo, o diabo ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Então a função do diabo é sempre essa, é gerar o caos na humanidade, é destruir o homem. E o pior, esse matar não é um matar fisicamente apenas, mas é matar espiritualmente, é tirar o homem do relacionamento com Deus, porque morte espiritual é falta de relacionamento com Deus. E além disso, tem a morte eterna, que é passar toda a eternidade
agonizando num lugar que foi preparado para o diabo e os demônios, que não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para você, não foi preparado para mim. Mas todo aquele que não se entrega, que não se rende a Cristo, vai parar lá. E ninguém quer ir, eu sei que você também não quer ir, eu não quero ir, nós não queremos que nossos amigos, que nossos familiares vão parar lá. Então Jesus é aquele que veio para nos dar vida, a vida eterna. Jesus é aquele que veio para nos dar vida, relacionamento com Deus. Jesus é aquele que veio para nos dar vida, saúde, prosperidade, credibilidade, respeito das pessoas. E só Ele pode nos dar isso. Nessa busca do homem pela felicidade, ele acaba batendo cabeça, ele acaba, de maneira tão desenfreada, buscar sensações e nunca será preenchido. A felicidade que o homem quer, que o ser humano quer, jamais será encontrada fora de Jesus. Essa felicidade jamais será encontrada fora daquele que veio para nos dar vida e vida plena. Vida plena é uma vida preenchida. Vida plena é uma vida que não precisa de coisas externas para ser preenchida. Quando você reúne a tua família e vai comer uma pizza, vai na churrascaria, é um momento muito agradável. Quando você sai com a tua família por um lazer, por um passeio, por uma viagem, é um momento agradável. Quando você está na roda com os seus amigos, é um momento também agradável, não é? Quando você consegue comprar um carro novo, quando você ganhou um aumento de salário, quando você realizou um projeto, enfim, até quando você compra uma roupa nova, tudo isso traz momentos bons e não há nada de errado, muito pelo contrário. Tomara que você tenha muita prosperidade, muitos bons amigos, tomara que você tenha muitos momentos, aliás, tomara que nós tenhamos muitos momentos prazerosos, de satisfação. O grande detalhe é que nós não dependemos dessas coisas. Nós até queremos e são muito boas, nos fazem muito bem, mas sem elas nós também somos felizes. Por isso que a gente não precisa ficar olhando para as redes sociais e olhando o que as pessoas estão fazendo, achando que elas são felizes e nós não, pelo amor de Deus. Não entre nessa paranoia, porque muito do que você vê ali não reflete a realidade dessas pessoas, não reflete a vida real delas e muito menos reflete felicidade. Então, não seja infeliz porque você não está fazendo o que alguém faz nas redes sociais. Você não precisa disso, porque você já tem a fonte da felicidade em você. Você já tem a vida plena que Jesus trouxe e te proporciona. E quanto mais nos relacionamos com Deus, mais preenchidos nós somos. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais nós queremos da presença dele, porque é a presença dele que nos sustenta, é a presença dele que nos alimenta, é a presença dele que nos sacia, é a presença dele que nos dá satisfação. Então, a Bíblia é o manual da felicidade. A Bíblia é o manual de vivência do ser humano. Deus deixou esse manual e todo aquele que segue o manual, ora, seguir o manual do fabricante é a melhor maneira de aproveitar ao máximo um equipamento. Seguir o manual do fabricante, do homem, é a melhor maneira de aproveitar ao máximo os desígnios de Deus para nós, para aquilo que nós fomos feitos. Senão, nós não vamos funcionar da melhor maneira. Às vezes você não segue o manual do fabricante e você sobrecarrega o equipamento vai queimar, vai dar defeito, vai quebrar. Então, às vezes, nós não seguimos o manual de Deus e forçamos a barra. O que vai acontecer? Nós vamos nos estressar, nós vamos nos dar mal. Então precisamos seguir o manual para que tenhamos uma vida abundante. E olha o que o manual do ser humano, a Bíblia Sagrada, vai dizer sobre a felicidade que as pessoas tanto buscam. Olha aí na tua tela. Salmos 16:11. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Olha, delícias, prazeres perpetuamente. O nosso prazer está em Deus e há delícias sem fim, perpetuamente. É Ele que nos faz conhecer a vereda da vida. E na presença dele há plenitude de alegria. Querido, a plenitude da alegria está na presença de Deus. Fora da presença dele existem alguns momentos de satisfação, prazerosos, de alegria, mas a plenitude é na presença de Deus. Não tem outro lugar, não tem outro caminho, não tem outra maneira. Esse é o nosso manual, é o manual de Deus para nós. E ainda lá em Salmos, no capítulo 4, nos versículos 7 e 8, está aí na tela, encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então Deus é quem enche o nosso coração de alegria. A alegria é maior do que a daqueles que são ricos, que são abastados.
Nada supera a alegria de Deus para nós, a alegria de Deus em nós, a vida plena de Deus na nossa vida. Nada supera. Eu gostaria de ser milionário, eu gostaria de ser rico, só que eu quero falar com você com toda a franqueza. Aliás, hoje, pela manhã, orando, eu falava isso para Deus, do fundo do meu coração. Eu falava, Senhor, prefiro a Tua presença na pobreza do que toda a riqueza do mundo sem desfrutar da Tua presença. Eu orava hoje pela manhã e falava isso para Deus, porque era o que estava no meu coração, porque a presença de Deus, ela é tão maravilhosa que a gente realmente fica disposto a perder tudo para termos a plenitude da alegria, a presença dele na nossa vida. Então, eu gostaria de ser rico? Gostaria. Se eu fosse rico de maneira honesta, com certeza. Mas a pergunta é, você gostaria de ser rico, mas sem desfrutar da presença de Deus? A resposta, sem pestanejar, seria não, jamais. Eu prefiro a plenitude da alegria de Deus à riqueza. Então, se você puder unir as duas coisas, será muito bom. Mas se você tiver que escolher, escolha a plenitude da alegria de Deus na tua vida. Nada, nada supera isso. Aliás, a Bíblia mesmo, ela traz o relato de um homem que era rico, um homem que tinha prestígio social, tinha respeito, inclusive, social, e inclusive ele era religioso. Mas apesar de tudo isso, apesar de parecer que ele era uma pessoa invejável, ele era rico, ele era jovem, ele tinha prestígio social, ele era um exemplo de religioso, mas mesmo assim, ele vem até Jesus e pergunta a Jesus o que ele precisava para ter aquilo que ele não tinha, para ter a vida eterna. E nós podemos entender aqui a vida eterna, não apenas a eternidade, porque nem era esse muito o conceito ou a busca dos judeus daquela época. Então ele queria ter uma vida com Deus, uma vida plena. É isso que ele queria. E ele queria que Jesus lhe ensinasse a ter uma vida plena. Ele queria que Jesus preenchesse o vazio que havia nele, apesar de ele ser jovem, rico, respeitado, religioso. E isso está lá no livro de Marcos, no capítulo 10, Marcos 10, do 17 ao 27. Nós vamos encontrar, e eu quero ler não todos esses versículos, mas é importante que você leia depois. Eu quero ler só alguns desses versículos, está aí na tela. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele, olha, você conhece os mandamentos? Ele falou, conheço desde a infância, desde pequeno, desde garotinho, eu sigo, eu procuro colocar tudo em prática, a Torá toda em prática, os mandamentos todos em prática. Eu tenho sido um bom religioso, mas ele ainda não era completo. Então, não é a religião que te preenche, não é a religião que vai nos preencher, não é ser um bom religioso, não é estar nos cultos, na missa, ou seja lá o que for, todos os dias. Não é seguir preceitos e mandamentos que nos preenche. Por isso Jesus fala para ele, te falta uma coisa. Se desfaça daquilo que te dá uma falsa segurança e vem e me segue. Desfaz os teus bens, dá para os pobres, vem e me segue. Aí algumas pessoas, elas querem fazer doutrina em cima disso, achando que, olha, é voto de pobreza. Não, você tem que ser miserável, você tem que ser pobre, você tem que dar os teus bens para os pobres. Não podemos pegar uma expressão isolada de Jesus e fazer dela uma doutrina. Jesus ali estava focado no segui-lo, em seguir Jesus, e não em dar os bens aos pobres. Caridade, ajudar as pessoas é excelente. E nós fazemos não para sermos salvos, fazemos porque já somos salvos. Mas Jesus sabia que dificilmente uma pessoa cuja base da confiança está na sua posição social, nos seus bens, na sua riqueza, nas suas empresas, na sua fama. Já percebeu que dificilmente um famoso consegue se manter na presença de Deus? Os caras têm umas experiências enormes, maravilhosas com Deus. Mas quando você vai olhar, não acredito, diz que é evangélico que está fazendo aquilo. Diz que é evangélico que está cometendo aquilo. Mas não estava na igreja, agora já está aí novamente praticando isso. Eles têm uma dificuldade enorme de seguir a Jesus porque eles não estão dispostos a fazer o que Jesus falou para o jovem rico. Desfaz de tudo isso e vem e me segue. Eles querem carregar bagagens seguindo a Jesus e Jesus não quer que seja carregado bagagem. A base da satisfação desse jovem rico que nós lemos era naquilo que ele possuía. O dinheiro, a educação, o prestígio, o respeito, tudo aquilo era a base da vida dele, mas ele não era pleno. E Jesus falou, você precisa tirar o foco dessas coisas. Você precisa colocar o foco em mim, porque sou eu que tenho a vida plena. Então me segue porque você vai ter vida plena. Você vai descobrir que a verdadeira alegria não está nas coisas que você tem, mas está nas coisas que eu tenho para você.
Jesus não queria que ele fizesse voto de pobreza. Jesus só queria demonstrar para ele que ele precisava deixar de se apegar àquelas coisas para que ele pudesse ter realmente uma vida plena. Você não tem que abrir mão dos teus bens para seguir a Jesus. Você precisa abrir mão da confiança e da satisfação que você tem nesses bens e depositar em Jesus. Ele é a base da nossa vida. Como eu disse, tudo isso é muito bom, mas nada disso supera o prazer e a alegria de servir a Jesus. Quando a nossa confiança está nessas coisas, a gente não consegue seguir a Jesus. É por isso que os famosos não conseguem servir a Jesus, porque eles estão muito apegados, principalmente na fama. A fama é viciante, porque o famoso, ele torna-se em um mini-deus, em um deus de seus seguidores, de seus fanáticos, de seus fãs. Eles se tornam uma espécie de um deus. E eles não querem ser pessoas comuns. Eles querem ser adorados, admirados, aclamados, e não suportam a ideia de perder isso. Mas também ninguém precisa deixar de ser famoso. Pelo contrário, se você é famoso, a tua responsabilidade aumenta muito mais em influenciar positivamente essas pessoas e trazê-las para a presença de Deus. Esse é o foco. Então é o que diz o versículo 21, que você vai ler aí. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Versículo 22, mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque o problema não está na riqueza, o problema está no que a riqueza faz no coração dessas pessoas. O encontro que aquele jovem teve com Jesus, aquele privilégio que ele teve, poderia revolucionar a sua vida. Mas ele preferiu continuar na mesmice, preferiu continuar naquilo que ele tinha, vivendo da mesma maneira, com o seu vazio, esse grande buraco no seu peito, cheio de fama, cheio de credibilidade, de respeito, de admiração, de dinheiro, mas vazio dentro de si, vazio em si mesmo. Então concluímos dizendo que todos nós precisamos de algo maior, algo que transcenda. Todos nós precisamos de algo que é maior do que qualquer coisa deste mundo. Este mundo não tem nada para nós que nos preencha. O vazio do homem só será preenchido com algo que é transcendente, algo que venha dos céus. Não é algo que o próprio homem possa fazer ou realizar. É algo que Deus é que tem que trazer, é Deus que tem que colocar no homem. O homem não tem essa chave, o homem não tem esse poder, o homem não consegue se preencher. Só o Criador, só Deus, que pode trazer de volta aquilo que foi retirado lá no Éden, lá no Jardim do Éden. Só Deus pode trazer e nos preencher novamente. Então nós fomos fabricados por Deus, fomos feitos por Deus. E foi tirada uma pecinha de dentro de nós. De lá para cá nós estamos sempre procurando alguma coisa que preencha essa pecinha, esse buraquinho que ficou em nós. Esse vazio que ficou em nós. Mas só Deus tem esse encaixe perfeito, essa peça para encaixar em nós, e aí seremos plenos novamente, seremos perfeitos novamente. Nada nesse mundo pode satisfazer você, pode preencher você, absolutamente nada. Se você quiser continuar procurando, continue procurando, mas nada vai te preencher, pelo contrário, vai te levar cada vez mais para o abismo. Então a minha grande pergunta para você nesse momento é: você está satisfeito com a tua vida? Ou será que realmente a tua vida precisava de uma mudança completa, hein? Você pode responder: você está satisfeito com a vida que você tem? Ou será que há um grande buraco aí, um grande vazio que nada preenche? Deus fala através de Salomão, lá em Provérbios, está aí na tela, 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Somente quando nós entregamos o nosso coração a Deus e passamos a observar o caminho de Deus, a vontade dele, é que nós realmente somos restaurados, somos completados e vivemos a plenitude da alegria. Não há outra maneira. Então, que você possa refletir e que você possa compreender e entender que é só em Jesus que há salvação para a tua vida, para a nossa vida. Então decida revolucionar a tua vida a partir do teu encontro com Jesus. Pense muito sobre tudo isso, deixa os comentários, coloca as tuas experiências de vida, tua experiência de conversão, ou alguma dúvida pertinente a esse assunto. Esse é apenas a introdução, para que nós possamos entrar, de fato, nos próximos capítulos, em assuntos um pouco mais profundos, mas não tão profundos assim, porque o que nós estamos aprendendo faz parte da base da nossa fé. São práticos, não são curiosidades. É uma jornada de crescimento espiritual, para que possamos ter a nossa vida ao máximo. Então já espero você ir para o próximo vídeo, para o capítulo 2, o segundo capítulo dessa jornada de crescimento espiritual. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas e que você cresça na presença de Deus
e na intimidade com Ele. Seja feliz, sabendo que a felicidade só é possível na presença de Deus. Deus te abençoe em o nome de Jesus.